Olá, muito boa tarde, senhores. Eu sou o professor Henrique de Taif, do canal Lógica Online. Estamos com mais uma aula ao vivo de hoje no material de física, material de ondas. Nós vamos fazer uma revisão bem detalhada sobre os tópicos de ondas, com exercícios comentados, como você deve interpretar isso nas provas de vestibulares. Essa aula é voltada para o vestibular Enem e também para o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Eu aconselho que todo mundo que esteja assistindo essa aula pegue papel e caneta e anote tudo detalhadamente. Caso você queira fazer parte dos nossos pacotes de aulas, aliás, dos nossos grupos de estudo, com videoaulas, apostilas, exercícios, materiais comentados, simulados, entre em contato através dos links abaixo, ou então através do Instagram, nossas redes sociais, do Lógica Online, Instagram, e também do nosso site, o logicaonline.com.br. Dito isso, vamos lá para a nossa aula propriamente dita, começando aqui agora. Dos materiais de ondas, nós vamos estudar para a aula de hoje 4 conceitos fundamentais, que é o conceito de ondas periódicas, função de onda, frente de onda, princípio de Huygens, e também fenômenos ondulatórios. Em primeiro lugar, vamos definir o que é onda. Quando nós trabalhamos com o que nós chamamos de onda, nós podemos verificar isso, por exemplo, duas pessoas que vão pegar uma corda, e quando ela sacode essa corda, ela vai na direção da pessoa e forma essa curvinha aqui para cima. Em primeiro lugar, que essa onda ela tem um sentido, ela vai percorrendo todo o sentido da corda. E você vai sacolejando essa corda para cima e para baixo. E ao fazer esse movimento, você vai formar uma perturbação na onda. Isso aqui, essa maneira, isso aqui é uma onda, obviamente. Essa perturbação que você coloca nela chama-se pulso, ou pelo menos a força aplicada na onda. Portanto, a definição de onda é bem simples e bem lógica, que é a seguinte: o que é onda? Onda é a perturbação que se propaga em um meio. É uma perturbação que se propaga em um meio. Quando a pessoa, no caso específico lá, levanta a mão, ela constitui a fonte desse pulso. E, portanto, ela transmite uma energia que passa por essa corda, produzindo a onda. O que eu descrevi aqui nesse exemplo simples aqui é uma característica que ocorre em todas as ondas que existem, né? Quando você quando você transmite a energia dentro de um meio material, isso forma uma determinada perturbação. No caso da corda, ela é muito específica, essa perturbação, porque a gente consegue ver essa onda formada, essa perturbação no meio. Mas em outros casos também dá para ver outro tipo de onda, né? No caso, a gente está falando de uma onda, numa dimensão unidimensional, que uma corda é apenas uma única dimensão, como se fosse apenas o eixo X. Eu posso fazer essa aplicação de onda dentro do eixo X e do eixo Y também, que seria, deixa eu colocar um exemplo aqui. Imaginemos aqui uma piscina, vou desenhar aqui uma piscina. Essa piscina ela está cheia de água. Perfeito. Então tem uma pessoa aqui do lado. Menininho lá do condomínio da Marcela, tá bom? Ele não é educado, ele vai fazer xixi na piscina, tá bom? Desse jeito, bem aqui. Quando ele faz xixi na piscina, o que que acontece? Essa perturbação, ela se propaga em todas as direções. Do mesmo jeito que alguém chega do outro lado aqui,
e joga uma pedrinha. Quando joga uma pedrinha bem aqui, o que acontece? A onda, ela se propaga em todas as maneiras, do centro para as extremidades. Essa origem de propagação dessa onda é o que nós chamamos de onda circular. Isso vem a segunda definição de características de onda. Então podemos dizer que a onda, isso é importante. E está aqui a Marcela, aqui na piscina, tomando banho na piscina. Quando a onda passa por ela, na verdade, até se tiver alguma coisa aqui em cima da piscina, esse material ele vai subir e vai descer, mas ele não vai alterar a posição, por causa das características de onda. Porque a onda, ela, a definição pelo menos, né, ela transfere energia de um ponto para o outro. Só um minuto, por favor. Só um minuto. André, abre lá o portão, por favor. Transfere energia de um ponto para o outro. Sem o transporte de matéria entre os pontos. Boa tarde, querido Nicolas. Nicolas, só um minuto, pessoal, rapidinho. Nicolas, já estou em aula. Você precisa ver essa aula, que é material do segundo ano, que é material de ondas, já voltado para o vestibular. Você tem alguma coisa específica para fazer hoje? Só tarefa, revisão. Pessoal, só um minuto, tá bom? Vou mandar para ti, tá? Acho que eu não mudei a internet, acho que ainda está funcionando aqui. Verifica se teu celular está ativo, tá bom? Bom, então, o que acontece a onda? A onda, ela transfere energia de um ponto para outro, sem transporte de matérias. Com respeito às ondas que nós vamos estudar aqui, nós temos três tipos. Unidimensionais, como, por exemplo, a onda que se propagou naquela corda que a gente fazia o pulso. A bidimensional, como, por exemplo, quando o menininho estava mijando lá na piscina e formava lá aquelas ondas. Ou tridimensional, que é o som que se propaga em todas as direções aqui. Nesse caso específico, o meio de propagação é o ar, mas depois a gente vai chegar com respeito a essa natureza da onda. Então, vamos lá. Primeiro caso. A gente está com a internet, Nicolas? Abre aí, querida, por favor. Primeiro caso de ondas. É o que nós chamamos de ondas unidimensionais. É só um minuto, rapidinho. Nicolas, seja bem-vindo, Nicolas. Primeiro aluno de vestibular ao vivo de 2021. Olha, é legal. Unidimensionais. O que significa? Quando se propagam em uma única direção. Essa primeira parte aqui é um pouco chata, pessoal, e teórica, mas, por favor, não se iludam. Ela é extremamente importante, tá? Então, anotem tudo detalhadamente. Uma única direção. Exemplo. A corda. A corda de violão, quando o cara bate a corda de violão, a maneira como se propaga as ondas dentro dessa corda. Outro caso de tipo de onda que nós temos são ondas bidimensionais. Quando elas se propagam ao longo do plano. Exemplo,
uma pedra ao atingir a superfície de uma água, superfície de um lago. E, é claro, as ondas tridimensionais. Quando elas se propagam em todas as direções. Exemplo, a propagação do som no ar atmosférico, que é você bater, o ar vibra e ele se propaga em todas as direções. Com respeito, essas são as três características, os tipos de ondas, né, que nós temos. Agora, com respeito às naturezas das ondas, é porque eu falei anteriormente que onda é a propagação de energia. Mas como é que essa energia, como é que ela ocorre? Através do que ela ocorre? Isso tem a ver com a natureza dessas ondas. Observem aqui. Marcela, fala. Henrique, sobe rapidinho, só para tirar a print da última parte, por favor. Claro. Obrigada. Pronto. Então, é só com respeito à natureza das ondas. Natureza das ondas. Quais as ondas que nós temos? São duas só, tá bom? Mecânicas e eletromagnéticas. Qual a definição de ondas mecânicas? Vamos lá. Ondas mecânicas. Definição. Quando você bate um determinado objeto, por exemplo, da corda, por exemplo, a água, até essa madeira dessa mesa aqui, você está transmitindo energia quando você bate nela. E essa energia, ela passa pelas moléculas que compõem esse material. Essa energia ela é transmitida por causa da deformação que ocorre dentro do meio. A corda, eu acho que fica bem simples, né? Quando você pega a corda, você percebe que ela deforma, que ela é mole, né? Ela vai embora. A água também, o estado líquido, ele consegue deformar relativamente bem. Mas essa questão da deformação ocorre também em sólidos. Quando você bate no sólido, há uma deformação, mínima, mas ainda assim há uma deformação. É por isso que essas ondas, elas conseguem se propagar também os sólidos. Então, o que é onda mecânica? Ondas mecânicas são aquelas originadas pela deformação de uma região de um meio elástico. Apenas lembrando, senhores, por favor, o meio elástico, rapidinho, e que, para se propagar, necessitam de um meio material.
Portanto, qual a definição clássica aqui? Consequência. Ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Quando você tem, por exemplo, a onda, que ela passa uma corda, ela tem uma deformação de uma corda, unidimensional. Quando você tem a deformação de um lago, ou mesmo quando você bate na mesa, eles vão se propagar, é bidimensional. Quando você bate assim no ar, é a propagação tridimensional. Então, em todos os casos, é propagação de onda. Por outro lado, além dessas ondas mecânicas que precisam necessariamente de meio material, eu tenho o que nós chamamos de ondas eletromagnéticas. Ah, sim, meio elástico, desculpa. Eu falei que esse meio que ele leva em consideração é meio elástico. O que é meio elástico? Meio elástico é o meio que, ao sofrer uma perturbação ou uma deformação, ele altera suas medidas, mas volta para o estado inicial. Então, até a madeira, dentro de limitações, é claro, ela é elástica. Tem materiais elásticos mesmo, por exemplo, a borracha, uma mola, mas muitos materiais têm essa característica também. Próximo caso, ondas, além dessas duas naturezas das ondas, né? A gente falou das ondas mecânicas e também nós temos as ondas eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas? São ondas formadas por cargas elétricas oscilantes. A luz, ela é formada pelo que nós chamamos uma partícula denominada fótons. Fótons. Ondas de rádio são formadas por ondas de elétrons de alta frequência, por exemplo. Mas elas têm uma característica de, apesar de serem partículas, elas também se movem como ondas, elas ficam vibrando. Consequentemente, ondas eletromagnéticas são ondas com essas cargas elétricas oscilantes. Exemplos que a gente pode colocar aqui são as ondas de rádio, além da luz, né, claro, né? As ondas de rádio. Sinal de Wi-Fi. As micro-ondas que nós utilizamos para esquentar miojo. O raio-x que nós utilizamos para fazer uma ultrassonografia, perdão, uma tomografia, o mesmo raio-x comum. Então, todos esses casos são chamadas ondas eletromagnéticas, mas isso a gente vai estudar mais lá quando a gente for estudar eletricidade, tá bom? A grande questão aqui é que elas não precisam, isso vai ser a definição delas, né? Eu vou colocar aqui, qual a definição básica de ondas eletromagnéticas? Ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo em certos meios materiais. A maioria das ondas eletromagnéticas, dependendo do tipo de energia, elas conseguem atravessar coisas bem finas, por exemplo, uma parede de tijolos fina, uma parede de madeira,
Umas coisas concretas, grossas, não consegue atravessar, não. Por exemplo, se tu colocar o teu roteador atrás de uma coluna de concreto, ou então perto de um monte de espelho, porque vai ficar refletindo, vai dar mal capê na palheta, tá bom? Então você tem que colocar o Wi-Fi, por exemplo, você tem que colocar ele numa área alta, de preferência, tem que ser bem alto, de modo que ele pegue o máximo da sua casa sem muitos obstáculos. Então vamos lá aqui. Quais são os tipos de ondas que nós temos? É tudo teórico, não é bem simples, é bem legal essa parte aqui. O primeiro tipo de onda que a gente não vai estudar muito, tá? Que é essa daqui, a transversal. As transversais são aquelas cuja direção de propagação da onda é perpendicular ao plano de vibração. Eu acho que uma imagem é muito melhor do que 1000 palavras. Eu quero que vocês se concentrem e tentem imaginar o seguinte experimento mental. Todos vocês já brincaram com aquela mola maluca? Lembra daquela mola que você vai juntando de um lado para o outro, aí ela vai se movimentando bem rapidinho, gastando o mínimo de energia? Quando aquela mola vibra, deixa eu me colocar aqui de maneira bem... Colocar assim, para cá. Quando aquela mola ela vibra, você observa que tem pontos da mola que vibram mais rápido do que os outros. Na verdade, quando você coloca o sentido aqui do nosso problema, você percebe que ela vai se movimentando rapidamente de um lado para o outro. Ou seja, ela não ultrapassa o plano em que a mola se encontra. Por exemplo, se eu coloco sempre aquela mola maluca, né, dependendo do caso, né, que a gente colocou. O outro tipo de mola, que é o que a gente vai estudar mais detalhadamente nesses capítulos, são o que nós chamamos de mola, de onda, esse aqui foi onda transversal. O tipo de onda que a gente vai estudar mais detalhadamente são as chamadas ondas longitudinais. As ondas longitudinais são como, por exemplo, a onda daquela corda que eu expliquei aqui anteriormente para vocês. Sabe? Sobe, desce, sobe, desce. São esses tipos de ondas que nós vamos estudar aqui. Então, você verifica o sentido de propagação dessa onda, ela tem um determinado sentido de propagação, e ela tem também uma velocidade de propagação. Então, é isso que nós vamos estudar dentro dos nossos problemas. Ficou claro? Agora que demos nomes aos bois, vamos aprender o que é a densidade linear de uma onda. Vamos aprender também como calcular a velocidade desse meio. E, é claro, entender o que é reflexão e refração de uma onda, ok? Só um minuto, por favor. Nicolas, como é que está a Bárbara? Tá bem. Tá bem. Tá orgulho? Tá. A outra tem currículo para entregar. Tá. Enquanto espera resultado da faculdade. Eu vou contratar ela aqui. A densidade linear é a razão, é a letra grega mi, entre massa pelo comprimento de uma corda. Essa massa é dada em quilogramas, e esse L é o comprimento da corda dado em metros. Em termos bem grosseiros, senhores, bem grosseiros, a densidade linear é a grossura de uma corda. Por exemplo, tenta imaginar um barbante na mão de vocês. Tenta imaginar a guia do cachorro de vocês, aquela guia mais grossa. Tenta imaginar uma corda daquelas que se amarra a barco.
Para cada caso, você vai sentir uma densidade diferente, um peso da corda mais leve ou corda mais pesada. Em termos bem práticos, é isso que significa densidade linear. A densidade linear é a razão entre a massa da corda por quilograma por metro, né? Isso, a partir da densidade linear, a gente pode relacionar algumas coisas importantes aqui. Olha, a primeira coisa é a velocidade de uma corda. A velocidade de uma corda, eu vou passar direto, porque a gente não vai se preocupar com a definição. A velocidade de uma corda é raiz de tração pela densidade linear. Deixa eu escrever o que significa cada um deles. Atração. O que é tração? Tração é a força aplicada na corda. O que é isso aqui? Isso aqui é a densidade linear. E é claro, isso aqui é a velocidade de propagação da onda. Dito isso, aqui é bem simples. Nós vamos fazer aqui um exercício para a gente tentar fixar essa ideia, tá? Não é muito complicado. Então vamos lá. Fazer isso aqui com calma, tá? Regra do goleiro Bruno. Nicolas? Por partes, isso mesmo. Bora lá. Exemplo número 1. Ele fala o seguinte: um arame de aço com 1 metro de comprimento e 10 gramas de massa é esticado com uma força de tração de 100 newtons. Determine a velocidade de propagação de um pulso nesse arame. Sabe do que você vai pegar essa merda? Calculador. Então, em primeiro lugar, vamos tentar anotar os dados do problema, tá? O comprimento que ele falou, o comprimento está bem tranquilo. O comprimento é igual, o comprimento dessa corda é igual a 1 metro. Nada espetacular aqui. E não precisa fazer nenhuma mudança. Ele falou que a massa é 10 gramas. Esse 10 gramas não dá. Eu tenho que lembrar de alguns detalhes importantes aqui. Eu sei, por exemplo, eu tenho que saber que 1 grama equivale a 10 elevado a menos 3 quilogramas. Consequentemente, essa massa vai ser igual a quanto? Essa massa vai ser igual a 10. Para transformar, sempre multiplica, tá? 10 gramas vezes 10 elevado a menos 3. Vai ficar 10 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Não se preocupe, no final a gente resolve isso aqui. Quilogramas, desculpa. Quilogramas, KG. Tá aqui, foi feita conversão. Com uma força de tração igual a quanto? Igual a 100 newtons. Ele quer saber a velocidade de propagação. Vamos lá? Por partes. Velocidade, o que é? Velocidade de propagação é a raiz de tração pela densidade linear. Problema número 1, não tem densidade linear. O que é densidade linear? É a razão, massa-comprimento. Densidade é uma razão, massa-comprimento. Densidade linear é a razão, massa-comprimento. Essa densidade igual a massa, que é quanto? 10 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas. Observe o meu cuidado de colocar tudo em sistema internacional, dividido pelo comprimento da corda, que é 1 metro. Então, a densidade linear vai ser igual a quanto? Isso aqui é 10 elevado a 1. Multiplicação de potências de mesma base. Como é que eu faço? Repete a base, subtrai. Somos expoentes. Vai ficar 1 menos 3 é menos 2. Vai ficar 10 elevado a menos 2 quilogramas. Respira. Substituindo, o que faz? Velocidade igual a raiz de tração. Tração é a força aplicada na corda, que foi igual a quanto? 100 newtons, dividido pela densidade linear da corda, que é igual a quanto? 10 elevado a menos 2 quilogramas. Essa velocidade vai ser igual a raiz de divisão de potência. 100 significa, senhores, lembre-se, 100 significa 10 ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 ao quadrado dividido por 10 elevado a menos 2. Essa velocidade, portanto, vai ser igual a quanto? A velocidade vai ser igual a raiz de divisão de potências de mesma base. Como é que eu faço? Repete a base, subtrai os expoentes. Vai ficar 2 menos 2, vai ficar 10 elevado à quarta potência. Essa raiz de potência de expoente par é tranquilo, eu posso fazer. Aqui é 2, 4 dividido por 2 é 2. Então, essa velocidade igual a 10 elevado ao quadrado, que equivale a 100 metros por segundo. Pronto, mais fácil do que isso. Só enganar mulher apaixonada. Próximo caso agora, vamos lá.
Marcela, não deixe sua mãe ouvir essas piadas, tá bom? Ela não tá aqui no quarto, não, então relaxa. Beleza, aqui. Vamos lá, vamos ter fé. Questão 119. Ele fala o seguinte aqui, só um minuto. Meu amigo diferenciado, Milan, seja muito bem-vindo. Como é que você está aí? Quantos anos, né? Parece que eu tô ficando doido, mas a verdade é que tem um monte de gente aqui hoje. Beleza aqui? Gessiane, me perdoe. Eu, agora que li tua mensagem, olha, que não bateu aqui. Mas não se preocupe, eu vou Eu já mandar o vi. link, eu vou mandar o link bonitinho para vocês, tá bom? Eu entendi depois o que era. É, Gessiane, tu já mandou o bolo de chocolate para mim? Não, era pra eu mandar, era. Sim, senhora, claro, tu não sabia não, toda vez que o aluno começa no... Vamos lá, questão R119. Calcule a velocidade de propagação de impulso transversal num fio em função da intensidade T da força que traciona o fio, da área, da densidade volumétrica do material que constitui o fio. Poxa, essa é bonita, rapaz. Tenta imaginar... Poxa vida, preciso de um fio. Aqui. Bom, tenta imaginar o seguinte, tenta imaginar esse papel. Imagina que o papel vai ser nosso fio. Não é o ideal, né? O negócio lá. Quando ele pergunta calcular a velocidade de propagação do pulso transversal num fio, em função da força que traciona esse fio, é quando eu puxo esse fio aqui e jogo, que nem aquele lá do qual é o nome? A gente pega a corda, aí vai passando, dá o pulso e cria a onda relacionada a ele, tá bom? Só um minuto, pessoal, por favor. Só um minuto. Tá, desculpa, vamos lá, continuando aqui. Então vamos tentar desenhar a situação problema. O que acontece? Meu Deus do céu, não acredito. Vou expulsar esse meu aluno aqui do. Porque além de vocês do vestibular, tem um pessoal também do CIS, né? Tem uma aluna que acabou de mandar para mim do Mercúrio retrógrado. Vou falar para a mãe dela que ela tá. Eu vi uma foto de maconha. Muito bem, vamos lá, continuando aqui. Aqui um fio, uma determinada seção transversal. Tá aqui bacana. Então tá aqui. Ele diz que tem uma força de tração puxando ele. Ele tem um comprimento L, que mais? Ele pergunta, ele tem uma densidade, beleza. E ele quer saber o que é a mesma velocidade em função disso. Bom, é fácil. Quando ele fala escrever velocidade em função disso, em primeiro lugar, você tem que escrever a função de velocidade que você já conhece. Velocidade igual a quê? Raiz de tração pela densidade linear. Eu ensinei para vocês que densidade volumétrica, densidade química. O que é densidade? É massa dividido pelo volume. Vamos pensar um pouco. O que é essa densidade? O que é esse volume? Volume, a gente aprendeu lá no segundo ano, que é a área multiplicado pelo comprimento, base multiplicado pela altura. Então, eu posso dizer que essa densidade é igual a quanto? É massa dividido pela área multiplicado pelo comprimento. Só que esse M dividido pelo L, eu ensinei para vocês que é a densidade linear. Então, eu posso dizer que D é igual à densidade linear pela área. Na verdade, isolando, eu posso dizer que densidade linear é igual à densidade volumétrica multiplicado pela área. Caramba, olha, tu viu, Nicolas? Eu criei uma fórmula baseada nisso.
Porque ele pede para relacionar dessa maneira. Vamos lá, regra do goleiro Bruno? Por parte. Volume igual a quanto? Raiz de tração pela densidade linear, que é a densidade multiplicado pela área. Meninos, não pirem, tá? Eu coloquei essa questão aqui de propósito, porque é muito comum em questões da UEA surgirem definições, ou fazer o cálculo em função de uma variável. Então, não fiquem doidos, tá? Isso aqui não é complicado. Próxima, vamos lá agora. Bom, então nós matamos aqui, é bem tranquilo, tá? Agora que nós já entendemos isso, voltar aqui, a gente pode ir agora para o que nós chamamos de reflexão e refração de uma onda. Vamos lá? Perdão, falei errado. Ondas periódicas. Vamos lá. Milan, querido, tá tudo tranquilo com você? Ainda. Milan, eu vi uma foto tua com essa tua barba que tá parecendo um profeta. Amém. Henrique, parece que as aulas do Fundamental voltaram a ser, podem ser presencial, né? E isso quer dizer que o Lógica vai voltar a ser presencial? Ou tu desistiu da gente presencial? Não, eu posso ser presencial, mas pelo decreto, desde que seja 50% da capacidade. Como lógica tem a capacidade de 15 alunos aqui na sala por horário, a gente pode ver com 7 pessoas e meia. Tu já é meio, né? O André, aqui vai ser o meio, que está aqui. Entendeste? Entendeste. Então é isso, a gente já pode voltar, tá bom? Amanhã eu tô aí. Não, amanhã não, a gente vai trabalhar só 3 vezes por semana, tá? Segunda, quarta e quinta, tá? Eu vou te passar depois os detalhes, tá bom? Bora lá, continuando aqui. Beleza. Ondas periódicas. Até aqui a gente verificou os ondas repentinas, sabe? Ondas de curta duração. Mas na verdade, que a maior parte das ondas, elas ficam se repetindo no mesmo intervalo de tempo, várias vezes. É por isso que o nome é onda periódica, né? Que ela fica se repetindo várias vezes. Como, por exemplo, a onda de rádio, a onda do Wi-Fi e vários outros tipos de onda. Em primeiro lugar, o tipo de onda que a gente vai estudar aqui são as ondas transversais, tá bom? As ondas longitudinais, a gente pode ser periódicas, pode mesmo, mas só que nós não vamos trabalhar com elas. Nós vamos trabalhar com as ondas transversais, também chamadas de ondas cossenoides, que são essas ondas aqui. Tem o eixo da onda e você tem a formação desses grupos aqui, tá vendo? Aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Aqui você coloca um vibrador, tá bom? É isso aqui que produz a onda, tá? Todas essas ondas, isso aqui envolve uma outra aula que eu vou colocar no meu grupo, elas são do tipo MHS, que é o chamado movimento harmônico simples. Para mais detalhes com respeito a esse tipo de movimento, no final dessa aula, na nossa plataforma, também para os alunos que querem participar, vou colocar lá uma parte de movimento harmônico simples, é bem interessante. Deixa eu fazer um desenho mais chique daqui, tá bom? Características dessas ondas periódicas. E o vibrador, que é o caminho de propagação da onda. Digamos que ela faz esse movimento, tá bom? O que vai ser pedido dos senhores nos exercícios? Estão prestando atenção? O que vai ser pedido dos senhores nos exercícios
É você identificar os elementos de uma onda e também quando ocorre uma onda ou não. Ou seja, quando é que ela começa e quando é que ela termina. Vamos lá dar o nome aos bois, tá bom? O nome disso aqui chama-se cristas. Isso aqui chama-se vale. E isso aqui chama-se nó. Que lindo, não é verdade? Essa tomada é isso que está perguntando de mim? Obrigado, mais inteligente. Do teu lado tem uma tomada aí, entendeu? Tá de... É melhor não conectar por enquanto. Felizmente eu não posso fazer nada, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Então, dito isso aqui, o que que nós temos? Nós temos crista, vale e nó. Quais são as características de uma onda? Vamos fazer outro desenho. Vamos ter fé, tá bom? Vamos ter fé. Gerciane, pode falar, querida. O nó, ele é esse último pedacinho de lá, é? Não. O nó são esses, a crista, como o próprio nome já diz, são esses pontos mais altos. O vale são os pontos mais baixos. E o nó são esses pontos intermediários aqui. São os pontos em que não tem onda, entendido? Ah, sim. Eu tava desenhando e não vi. Tá, ok, obrigada. Na verdade, Gercene, tua pergunta foi muito perspicaz. Obrigado, tá bom? Tinha esquecido de falar isso. Vamos lá, vamos identificar isso daqui. Anotem, por favor. A distância entre duas cristas sucessivas chama-se comprimento de onda. Essa letra grega, esse Y de cabeça para baixo, meio esquisito, chama-se comprimento de onda. Comprimento de onda é o tamanho de uma onda, tá bom? A distância entre dois vales sucessivos chama-se comprimento de onda. E a distância entre três nós sucessivos chama-se comprimento de onda. Consequentemente, a distância entre uma crista e um vale chama-se lambda sobre 2, comprimento de onda sobre 2. A distância entre um nó, entre um vale e uma crista, vale quanto? Vale comprimento de onda sobre 2. E a distância de nó para nó também vale comprimento de onda sobre 2. Que fique claro, é assim que você lê uma onda. Distância de crista para crista, de ventre para ventre, de nó para nó, de nó para crista. E última parte aqui, qual é a distância entre um nó? Droga, peraí. Qual a distância entre um nó e um ventre? Metade da metade, né? Lambda sobre 4. Qual a distância de um nó para uma crista? Lambda sobre 4, metade de uma onda. Então, são essas características que nós vamos verificar. De novo, distância de crista para crista, lambda. Distância de ventre para ventre, lambda, que é o comprimento de onda. A distância entre uma crista e um nó, ou de nó para uma crista, lambda sobre 2. E vai cortando, né? Lambda sobre 4 e assim por diante. A gente vai brincando com isso, tá? Então, o que é comprimento de onda? Vamos descrever aqui. É a distância
entre dois ventres consecutivos é a distância entre duas cristas consecutivas ou entre três nós consecutivos. Agora, é muito importante. Não esqueçam como fazer isso. Porque essa é a aplicação que vai ser utilizada para todos os casos. Não há como complicar isso daqui. Aliás, não há como fazer diferente. Porque sempre vai ser dessa relação. Baseado nisso, nós podemos fazer uma outra fórmula para o comprimento de onda. Aliás, para a velocidade de uma onda. Velocidade de uma onda, não esqueça nossa aula de movimento circular uniforme, tá? Que nós já estudamos, tá? Por favor. A velocidade de uma onda é espaço percorrido dividido pelo tempo gasto, conforme a gente já aprendeu. Olha a velocidade de qualquer coisa, velocidade média, né? Então, o que vai ser a velocidade de uma onda? A velocidade de uma onda vai ser o espaço que ela percorre, que vai ser lambda, o comprimento de onda, dividido pelo... Não é tempo, é pelo período. O que é período? Período é o tempo necessário para formar uma onda. Deixa eu escrever isso daqui, por favor. Isso aqui é o comprimento de onda. O período. Isso aqui, é claro, é a velocidade de propagação da onda. Eu falei para vocês, só recapitulando, né? Do mesmo modo que eu falei que velocidade igual a lambda dividido pelo período, eu tenho que lembrar que frequência é o inverso do período. Consequentemente, velocidade igual a lambda multiplicado pela frequência. Isso aqui é frequência, tá bom? Velocidade igual a lambda multiplicado pela frequência. Uma frase muito legal para lembrar como é que se faz isso daqui é a fórmula vem lamber ferida. Tudo bem? Velocidade igual a lambda multiplicado... Gostou, né, Nicolas? Velocidade igual a lambda multiplicado pela frequência. Eu tenho algumas coisas importantes a falar. Essas duas fórmulas aqui, essas duas últimas fórmulas, são as fórmulas fundamentais de ondas periódicas. E, portanto, tenho que escrever um negócio aqui. Tem que escrever um negócio sério aqui. Peraí, rapidinho. Atenção. Vou escrever isso aqui, porque todo vestibular gosta de pedir essa coisa estranha. Vamos lá. Atenção. A frequência de uma onda é sempre igual à frequência da fonte que o emitiu. Então, a frequência de uma onda ela não depende do meio, a consequência material é que a frequência de uma onda ela depende apenas do que está produzindo dessa fonte. O meio em que a onda se propaga é completamente irrelevante. É lógico, se não se aplica a velocidade, claro. A velocidade de uma onda ela depende do meio material. Por exemplo, a velocidade do som no ar é igual a 340 metros por segundo. A velocidade do som na madeira é cerca de 1.500 metros por segundo. Pra vocês perceberem o detalhe, a diferença, né?
Mas a frequência que você jogar nela depende apenas da fonte. Por exemplo, se eu jogar uma nota lá do piano, né, na água ou no ar, ainda vai ser a mesma frequência. A velocidade com que ela se propaga vai ser distinta, claro. Mas a frequência é a mesma. Dito isso, bora fazer mais um exercício para fixar? Tranquilo? Vamos lá. Ei, Henrique, Fale, querido. tu vai disponibilizar a gravação logo em seguida que terminar a aula, né? Sim, tu já entrou nos grupos? Já tô Perdão, no Google Sala de Aula? Já. Tá bom, vai ficar lá, tá? Beleza. Bora fazer exercício agora, senhores. Gostou desse novo desse layout para as aulas, Milan? Tá legal. Tá bem feito, tá com a qualidade lógica online. Com o padrão lógica online. Então não tem. Daí pra baixo não existe, é só daí pra cima, professor. Obrigado, querida. Bora lá. Só um minuto, por favor. Só. Saúde. Seguinte aqui, bora lá. A figura representa a forma de uma onda no determinado instante, por onde se propaga uma onda. Forma de uma corda no determinado instante por onde se propaga uma onda. Sabendo que a velocidade dessa onda é de 6 centímetros por segundo, determine, em primeiro lugar, o comprimento de onda. E letra B, a frequência. O comprimento de onda é dado pela definição. A maneira mais simples de fazer é essa. Eu tenho a distância, por exemplo, deste ponto para este ponto. Esses pontos são denominados cristas. E a distância entre duas cristas sucessivas chama-se comprimento de onda. Como cada quadradinho desse vale 1 centímetro, quantos quadradinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o comprimento de onda é igual a 12 centímetros. Isso aqui foi muito fácil. E foi a letra A, tá bom? Letra B. Ele quer saber a frequência. Como ele já deu a velocidade para mim, ele falou que a velocidade é igual a 6 centímetros por segundo. E eu descobri que o comprimento de onda é igual a 12 centímetros. Ele pergunta a frequência. Para descobrir a frequência, utilize que fórmula? Posso descobrir a fórmula? Fala. Vem lamber ferida. Velocidade igual a lambda multiplicado pela frequência. Quanto que é a velocidade? 6 centímetros. Quanto que é o comprimento de onda? 12. Quanto que é a frequência? F. Essa frequência F é igual a quanto? R$6 dividido para 12 pessoas, vai ficar quanto? 0,5 ondas a cada segundo. Esse negócio de ondas a cada segundo chama-se Hertz. 0,5 Hertz. Gessiane, olha, um bom nome para um filho ou para um cachorro, olha. Já pode pensar. Próximo caso aqui. Seabra, tu não fala nada, né, Seabra? Tá aqui, tu chegou, não fala nada, né? Oi, professor. Bora lá. Um oscilador é ligado a uma corda tensa e em 6 segundos produz ondas que assumem o aspecto indicado abaixo. Interessante. Ele fala que a distância entre duas cristas sucessivas é igual a 20 centímetros. Determine a frequência da onda e a velocidade de propagação da onda. A primeira parte é a letra A. Ele quer saber a frequência da onda. Como ele falou que a distância entre duas cristas sucessivas é igual a 20 centímetros, isso aqui é o próprio comprimento de onda, porque essa é a definição, né? A distância entre duas cristas sucessivas é o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é igual a quanto aqui? É igual a 20 centímetros. Respira. Como é que faço para descobrir a frequência? Complicado. Eu não tenho velocidade, não tenho nada aqui. Eu vou ter que olhar para esse desenho, tá bom? Eu sei que frequência, por exemplo, que a pergunta do problema pergunta a frequência, né?
Eu sei que frequência é o inverso do período. O problema é que eu não tenho período. Bom, tem que pensar um pouco. O que é período? Período é o tempo necessário para formar uma onda. Deixa eu ver o desenho aqui. Esse desenho aqui, ele começa aqui com um nó. Daqui para cá, eu tenho um comprimento de onda. Daqui para cá, eu tenho mais comprimento de onda. Rapidinho, eu estou contando os nós. A distância entre 3 nós sucessivos é um comprimento de onda. Então, está aqui, olha. 1, 2, 3, comprimento de onda. 1, 2, 3, comprimento de onda. 1, 2, 3, comprimento de onda. Eu tenho 3 ondas. Vamos descrever isso aqui. Eu tenho 3 ondas. Porque comprimento de onda é onda, né? Em quanto tempo? Um oscilador é ligado a uma corda tensa e em 6 segundos produz as ondas do desenho. Significa, portanto, que são 3 ondas em 6 segundos. Respira. O que é período? Período é o tempo para formar uma onda. De novo. Eu tenho 3... É o filme voltando. Entendeu? O que ele falou? Tenho 3 ondas em 6 segundos. Quero descobrir o período, para poder fazer meu cálculo. O que é período? Período é o tempo necessário para formar uma onda. Esse período é igual a 6 dividido por 3, é igual a 2 segundos. Consequentemente, frequência é o inverso do período, que é igual a 0,5 Hz. Nicolas, fala a verdade. Não dá vontade de se apaixonar por física de vez, né? Pois é. Letra B. O que ele fala aqui? Ele quer saber a velocidade de propagação da onda na corda. Velocidade de propagação da onda. Fácil, bem uma ferida, né? Velocidade igual a lambda multiplicado pela frequência. A velocidade igual a quanto? Quanto que é o lambda? O comprimento de onda ele já falou lá no começo do problema. É igual a 20 centímetros. Multiplicado pela frequência, que é igual a quanto? 0,5 Hz. Então, a velocidade igual a quanto? Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então, isso aqui vai ficar 10 centímetros por segundo. Alguma pergunta, senhores? Muito fácil, não é verdade? Vamos lá para o próximo caso. Eu gostaria de fazer mais 2 casos desses, porque essas questões são importantes a gente aprender os detalhes delas, tá bom? Vamos lá, bora continuar aqui. P427, ele fala o seguinte. Vem aqui. Não, fazer só mais um exemplo. Bora lá. O aspecto instantâneo de uma corda, por onde se propaga uma onda, é indicado abaixo. E, isso aqui é importante. E cada ponto da corda executa uma vibração completa em 2 segundos. Eu já vou anotar essa informação. O nome disso é período, tá? Porque período é o tempo necessário para fazer uma onda. E ele diz que se cada ponto da corda executa uma vibração completa em 2 segundos, isso é o tempo necessário para formar uma onda. Então, é o período. Respira. A pergunta do problema é: qual a velocidade de propagação de onda nessa corda? A velocidade de propagação de onda numa corda, existem várias maneiras de calcular isso daqui, né? Velocidade, como tem um período, eu posso fazer lambda dividido pelo período, é a maneira mais simples. O problema, mais uma vez, é que eu não tenho lambda, mas eu posso achar. No nosso desenho aqui, ele especifica que a distância deste ponto até este ponto aqui é igual a 20 centímetros. Eu tenho que escrever o que isso significa. Isso aqui é um vale. Então, a distância de vale para vale, quanto que é? Comprimento de onda. Vale para vale, comprimento de onda. E de um vale para uma crista, quanto que vale? Lambda sobre 2. Então, o que eu sei? Eu sei que lambda mais lambda sobre 2 tem que dar quanto? Tem que dar 20 centímetros. Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 2 lambda mais lambda sobre 2 é igual a 20. Fazendo o MMC de quarta série aqui, multiplica por quanto? Multiplica por 2. Vai ficar como? Fazendo o cálculo, vai ficar 4 lambda mais lambda igual a 40. 5 lambda igual a 40, lambda igual a 8 centímetros. Pronto.
É para isso que servia aquela teoria de saber de crista para crista, de vento para vento, de nó para nó. Tá bom? Agora ficou mais fácil o meu cálculo. Posso terminar isso daqui. Essa velocidade é igual a quanto? Quanto que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é igual a 8 centímetros. Quanto que é o período? O período está aqui, era 2 segundos, né? A gente já tinha falado. Portanto, velocidade de propagação dessa onda é igual a quanto? 2. É 8 dividido por 2, e vai dar quanto? Vai dar 4 centímetros por segundo. Linda, 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 linda. Agora que nós já sabemos como entender onda, vamos verificar outro conceito agora, denominado, um conceito bem simples, é de fórmula, tá? Não costuma cair tanto no vestibular, só para desencargo de consciência mesmo, tá? Vamos verificar agora a parte de função de onda. Henrique, Quem fala comigo? Maria. Fale, Maria. Henrique, eu não entendi porque é meio lambda. É claro, querida. Só um minuto, estou a voltar. A Gessiane e a Marcele também estão com a mão levantada. Desde aquela hora eu nem tinha visto. Eu vou apagar aqui rapidinho, tá, meninas? Quando eu tô aqui no Lógica hoje, tá dando mais leves engasgados na minha internet. Eu não sei o que é. Eu vou verificar. Gessiane, Gabriela, Carolina, Beatriz, observe isso daqui, tá bom? Quando nós fizemos o cálculo aqui, ele falou, em primeiro lugar, vamos ter que identificar o comprimento de onda. E o comprimento de onda é tirado na minha interpretação desse gráfico que ele escreveu para a gente. Ele falou, lá no começo da história, que a distância deste ponto até este ponto é igual a 20 centímetros. Eu tenho que interpretar o que significa isso, tá bom? Quanto que é a distância? Vamos lá, pessoal. Quanto que é a distância daqui para cá? Isso aqui é a distância de um vento para um vento. Quanto que vale? Lambda. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Sim. Já. Aqui é a distância de um vento para outro vento. Quanto que é? Lambda de novo. Aqui que é o pulo do gato, pessoal. Olha. Aqui, ó. Aqui que é o pulo do gato. Isso aqui é um ventre. Isso aqui é uma crista. Eu ensinei para vocês que a distância entre o ventre e uma crista, ou uma crista e um ventre, é metade. É lambda sobre 2. Porque pensem comigo, se a distância de um que nós chamamos de um ventre para ventre é lambda, metade disso quanto vai ser? Lambda sobre 2. É por isso que ficou quanto? Lambda, aqui ó, mais lambda, aqui, mais lambda sobre 2. Ficou claro o meu raciocínio agora? Mas esse 8 centímetros de lambda é toda a onda, né? Que eu achou? É o comprimento de uma onda. Porque De quando uma eu somo... É de uma onda. Comprimento de onda é porque vocês têm que entender que quando você tem um desenho desse, são várias ondas, tá bom? O que você tem que identificar é o comprimento de uma única onda, que é a informação que você precisa para fazer o cálculo. Então, quando eu fiz esse cálculo aqui, lambda mais lambda mais lambda sobre 2, eu isolei o lambda e descobri que o comprimento de uma única onda é igual a 8 centímetros. E que não estava claro no meu desenho para mim. É por isso que eu tenho que fazer esse raciocínio, tá bom? Quem foi que falou comigo? Beleza, Henrique. Falei. Strauss, fala. Henrique, eu só não tô entendendo essa parte aqui do 2 lambda mais y, mais lambda sobre 2 igual a 2012. Isso aqui é 20 vezes 2, tá bom? Ah, tá, entendi. Obrigada. Desculpa, pessoal. Caligrafia nunca foi meu forte. Quando era criança, eu jogava fora a caligrafia. Tudo bem? Dá para perceber, Henrique. Acontece, querido. Meus queridos, alguém tem mais alguma pergunta? Maria,
Gerciane, ficou? Todo mundo ficou claro? Topíssimo. Que nem a água do Rio Negro, né? Vamos lá. Gerciane, eu já te contei a piada da Cinderela alguma vez? Conta, Henrique, conta. Tá aqui, função de onda. Tava Eu travado. falei... Como é que é? Gerciane, você falou comigo? Não, só que tava travado meu celular. Microfone. Tá bom. Eu falei lá no começo da nossa aula que as ondas periódicas, pelo menos, é uma função cossenoide, né, que a gente falou, né? Falou de y, aqui de x. E ela vai fazendo esse movimento, entendido? Isso aqui é uma cossenoide bem simples. Não sei se vocês perceberam, tem um quadro aqui no Lógica que tem mais ou menos parecido com isso. Lembra desse quadro? Aquele quadro azul que fica aqui na parede, uma cossenoide. É bem legal mesmo. Essa cossenoide, ela tem algumas características. Deixa eu só explicar para vocês. Eu expliquei para vocês anteriormente que a distância entre dois ventos sucessivos, ou duas cristas sucessivas, chama-se comprimento de onda. Mas eu esqueci de explicar o que é isso daqui. A altura de uma onda. Essa altura de uma onda chama-se amplitude dela, tá bom? É bem fácil lembrar. A amplitude é a altura de uma onda. Baseado nisso, tem uma fórmula que eu não quero que vocês decorem, tá bom? Eu simplesmente não quero que vocês decorem. Mas ela é fundamental para a gente entender alguns detalhes. A função de uma onda é uma fórmula geral chamada que é amplitude multiplicado pelo cosseno de 2π multiplicado pelo tempo dividido pelo período menos a posição x pelo lambda mais a posição angular inicial. O nome disso aqui chama-se função de onda. Nas vezes que eu já vi isso aqui cair no vestibular, ele dá essa fórmula para vocês. Ele vai dar sempre detalhadamente o que significa essa fórmula para vocês. Não tem problema nenhum. É Tzinho sobre Tzão. Entendido? Tzinho sobre Tzão menos x, posição de x, menos o lambda, que é o comprimento de onda. Nas vezes que eu vi essa questão cair no vestibular, que é chamada função de onda, ele pedia apenas para identificar os elementos que existiam nela. E quais são os elementos que vão ser cobrados dos senhores? Para identificar e apontar. São esses daqui. A amplitude, o período e o comprimento de onda. Apenas isso, nada mais. Vou mostrar para vocês uma questão de vestibular, como é que isso ocorre. Então prestem bem atenção, está bem? Isso aqui é só para colocar... Isso aqui é o que nós chamamos de posição angular inicial. Do lado do MCU que a gente estudou. Vamos fazer um exercício disso, tá bom? Só um minuto. Ele fala o seguinte aqui na questão R123. Uma onda... Não está tendo obra aqui, Milan. Tá muito barulho na nossa gravação? Não, né? Não, Não, tá tranquilo só?
Beleza. É o Milan que tá ficando doido. Tá aqui, vamos lá. Uma onda se propaga de acordo com a seguinte função. Função cossenoide igual a y igual a 4 vezes cosseno de 2π multiplicado por 10t menos 2x mais π sobre 2. Para x e y em centímetros. E o tempo em segundos. Determine, letra A. Ele quer saber a amplitude da onda. A amplitude é esse valor que está bem aqui. Essa amplitude é igual a quanto? É igual a 4 centímetros. Acabou. Letra B. Ele quer saber o comprimento de onda. O comprimento de onda, na fórmula, apenas relembrando, qual é a fórmula do que nós chamamos da função cossenoide? A função cossenoide é desse jeito, y, que é igual a A, multiplicado pelo cosseno de 2π, multiplicado por tzinho sobre tzão, menos x, posição x, sobre 2 lambda, mais o espaço angular inicial. O que significa isso? Quando ele pede comprimento de onda aqui, eu tenho que relacionar isso daqui, olha. O que eu sei? Ai, que droga. Tem que relacionar isso aqui. O que eu sei? Eu sei, lá no começo do nosso problema, eu sei que porque isso aqui é 1 sobre comprimento de onda, né? Que menos 1 sobre comprimento de onda é igual a esse número que está aqui na frente do x, que é igual a quanto? Menos 2. Então vai ficar como isso daqui, menos com menos mais. Vai ficar 2 lambda igual a 1. Lambda igual a meio. 0,5 centímetros. De novo, é só igualar os coeficientes, tá bom? Esquecendo a variável. Aqui, olha, está escrito menos 1 sobre lambda aqui, ó. Igual ao número que está aqui na frente, que é menos 2. Menos com menos mais, aí isola o cálculo, tá bom? Letra C. Ele quer saber o período. Mesmo raciocínio, tá bom? Olha na fórmula. Eu sei que isso aqui, olha, 1 sobre t tem que ser igual ao número que está aqui na frente do tzinho. Quanto que é? 10. Meio pelos extremos, de novo. 10 tzão igual a 1. T igual a quanto? 1 sobre 10, que é igual a 0,1 segundos. E letra D, velocidade de propagação. É fácil. Velocidade de propagação é igual a lambda dividido pelo período. Velocidade de propagação é igual a lambda, que é 0,5, dividido pelo período, que é 0,1. Então, essa velocidade é igual a quanto? Essa velocidade é igual a 5 centímetros por segundo. Não é tão complicado, na verdade, né? Ela é bem divertida. Alguma dúvida no que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu falei? Vamos lá. Só para encerrar nossa aula, eu vou passar um conceito teórico bem interessante. Quero que vocês prestem atenção aqui. Está aqui, frente de onda. Princípio de Huygens. Quando uma onda ela se propaga de um meio, digamos que seja uma superfície perfeitamente, por exemplo, de um lago. Você joga uma pedra dentro do lago, nossa visão aqui, a visão de cima, tá? Ela se propaga aqui em todas as direções. O princípio de Huygens diz que, mesmo que sejam ondas retas ou ondas circulares, como foi esse que nós exemplificamos aqui, ela vai aumentando a sua frente de onda, ela vai aumentando sua área, conforme ela vai se afastando da posição inicial. Mesmo que seja um meio homogêneo ou mesmo um meio heterogêneo.
Se fosse uma onda comum, por exemplo, da onda do mar, ela forma uma frente de ondas simples, né? Por exemplo, na onda do mar você tem aqui a praia, e você vê as ondas do mar se propagando desse jeito, se aproximando cada vez mais da praia. Se você vê, por exemplo, a onda sonora é mais chique, né? Quando você dá o grito aqui, o que que acontece? Você tem a formação de uma que nós chamamos de uma esfera sonora. E vamos pegar só um pedacinho dessa esfera aqui para colocar. Conforme ela vai se propagando, ela vai aumentando, tudo bem? Ela vai aumentando a área de propagação. Não necessariamente de força. Qualquer pessoa, por exemplo, esse microfone aqui que eu estou utilizando, vocês sabem que para ele ser eficiente, ele tem que ficar mais ou menos próximo à boca, né? Se eu colocar, por exemplo, nessa região aqui, observa que a potência que eu falo sempre é a mesma, mas só que com uma distância menor, ocorre exatamente esse fenômeno que a gente está estudando aqui. As áreas, a onda, ela se espalha numa área cada vez maior. Então, a potência dela diminui. Isso é o que nós chamamos de propagação tridimensional de uma onda. Na verdade, é bem simples mesmo. Mas o que é mais importante, é por isso que a gente está estudando isso, é que o princípio de Huygens, ele possibilita determinar a posição de uma frente de uma onda, desde que você saiba o instante inicial. Porque a onda sonora, ou qualquer onda que nós vamos estudar, ela obedece uma lei matemática de velocidade constante e outras assim por diante. Mas por que tu está falando isso, Henrique? Por causa desses princípios, nós temos dois fenômenos fundamentais que nós vamos estudar de ondas. O primeiro fenômeno chama-se reflexão. Na verdade, são fenômenos duplos, né? Nós chamamos de reflexão e refração. O pessoal que está assistindo, ou pelo menos faz tempo que não verificou ondas, lembra de um detalhe importante. Quando nós trabalhamos com ondas, pelo menos ondas de luz, por exemplo, você passa, por exemplo, em frente a uma loja e você consegue ver através do vidro que está dentro dessa loja. Mas dependendo do ângulo que você se encontra em relação a essa vitrine, você consegue ver, por exemplo, os objetos que estão do outro lado da rua, porque ela fica funcionando como espelho. Quando você consegue ver através do vidro dessa loja, esse fenômeno chama-se refração, que é quando o raio luminoso, ou quando uma onda, ou qualquer coisa assim, atravessa um meio material. Mesmo que sofra desvios, ele atravessa o meio material. A reflexão, como o próprio nome já diz, significa que nem aquele funk do recalque, né? Ele bate e volta, né? Significa que ele funciona como um espelho. O que nós vamos verificar aqui é como é que funciona esse sistema de frente de ondas. Funciona assim. Primeiro caso, reflexão. Quando uma onda qualquer, ela se move na direção de um objeto e ela puder ser refletida, ela vem com determinado ângulo de incidência. E quando ela reflete, ela vem com o que nós chamamos de ângulo de reflexão. Isso aqui é o raio de onda incidente. Aqui nesse sentido, né? Isso aqui é o raio de onda incidente. E isso aqui é o raio, meu Deus. Isso aqui é o raio de onda refletido. Isso aqui, por exemplo, é um raio de luz colocado em frente de uma água, colocado, por exemplo, na água. E o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração. Isso aqui é bem simples. Mas essa parte não é a parte mais legal. A parte mais legal é quando nós falamos de refração das ondas. Quando uma onda ela passa de um meio por outro, por exemplo, deixa eu colocar aqui na superfície.
com água. Então, tá aqui, ela vem para cá. Quando a onda entra aqui, ela sofre esse desvio, entendido? Esse desvio a gente pode colocar direto numa fórmula. Aqui eu tenho o índice 1, aqui eu tenho o índice 2. O índice é o índice de refração de cada material. Do ar é um, da água é outro. E pelo fato de eles se moverem aqui, ele vai ter uma velocidade 1, e aqui ele vai ter o quê? Uma velocidade 2. O que eu sei? Quando ele entra aqui, ele tem o que nós chamamos de ângulo de incidência. E quando ele está na água, ele tem o chamado ângulo de refração. Funciona assim o ângulo. Então, esse seno do ângulo de incidência, vou chamar de θ1, está para a velocidade 1. Do mesmo modo que esse seno de θ2, que é o de ângulo de refração, está para a velocidade 2. Isso aqui é a lei de Snell-Descartes. Uma outra relação que a gente pode colocar é isso daqui, olha. O índice 1 está para o seno de incidência 1, θ1, do mesmo modo que o índice 2 está para o índice de θ2. Essas aqui são as duas fórmulas fundamentais que nós vamos trabalhar aqui, dentro desse sistema. Deixa eu só explicar aqui. Não, na verdade não. Bora fazer o exercício, que é melhor explicar no exercício como é que funciona essa propagação, tá bom? Só um pequeno detalhe que eu queria falar com respeito às ondas do mar. Vocês perceberam, por exemplo, não sei se vocês já viram em praia do mar, que é mais comum, porque as ondas do mar vêm lá do alto mar até chegar à praia. Quando elas chegam à praia, eu fiz até um desenho há pouco na aula, isso aqui é praia, né? Isso aqui é lá em Copacabana, tá bom? Observe que as ondas, elas vão fazendo frentes de onda aqui. É porque quando a velocidade da onda, quando ela vai chegando, a velocidade de uma onda, quando ela se forma bem aqui, em alto mar, ela vai chegando aqui na praia, tudo bem? Ela vai se propagando aqui. O problema é que, por causa do princípio de Huygens, que eu expliquei agora há pouco, a velocidade dessa onda ela vai diminuindo, por razões óbvias, que ela vai perdendo energia no sistema. Mas conforme vai diminuindo a profundidade, você sabe que a parte perto da praia, como é o nome, Nicolas? A placa continental, quando você vai se aproximando da placa continental, vai diminuindo rapidamente a profundidade. Porque você sabe que quando você faz o corte do mar, vai diminuindo rapidamente a profundidade. A questão é que quando vai diminuindo essa profundidade, vai diminuindo o comprimento de onda e aumentando a velocidade da onda. Então, conforme a onda ela vai se aproximando da praia, ela vai ficando cada vez mais rápida. É por isso que você tem a prática de surf. A prática de surf acontece porque a onda que vem lá do alto mar, quando ela chega próxima à parte litorânea, ela vai aumentando sua velocidade e, portanto, aumentando também a sua amplitude. Aumentando a sua amplitude, ela consegue se propagar mais rapidamente. Tudo bem? Beleza? Então, ela diminui, aumenta a amplitude, mas fica mais ou menos constante. Tá bom? Vamos lá aqui. Vou fazer o exercício disso aqui só para fixar. Já. R124. Nós estamos terminando, tá bom? Uma onda reta, propagando-se na superfície da água de um tanque, incide numa superfície refletora, conforme mostra a figura a seguir, na qual representamos as frentes de onda. A seta indica o sentido de propagação. Desenhe as frentes de onda após a reflexão. É fácil. Então, a princípio, está vindo nesse sentido, né? Isso aqui vai ficar sempre normal, isso aqui é ângulo de incidência, e para cá o ângulo de reflexão. E elas vêm para cá, nesse sentido. Pronto, já desenhei. Lindo, não é verdade? Porque o sentido de reflexão, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão é igual. E vai continuar com a mesma frente de onda. Letra B. Analise o que ocorre. Analise o que ocorre com a frequência, a velocidade e o comprimento de onda. Isso aqui é importante. Anotem isso, não pisquem, tá bom? Isso aqui é muito, muito importante. Em primeiro lugar, com a frequência.
Eu falei para vocês que a frequência de uma onda depende apenas da fonte inicial dessa onda, não na mudança do meio, não na mudança do estado, não na mudança da Shakira, da Beyoncé, não importa. A frequência de uma onda, ela é constante. A velocidade de uma onda. A velocidade de uma onda, sob condições ideais, que é o que você vai analisar no vestibular, sob condições ideais, depende do meio material que ela se propaga. Então, desde que seja na água o tempo todo, vai ser o quê? Constante, não muda. Como eu expliquei, naquele caso lá do mar, é diferente por causa da profundidade do mar. Da profundidade, quando você vai chegando na praia, a profundidade vai ficando cada vez menor. Então, a amplitude da onda, ela aumenta rapidamente. A velocidade, na vida real, é diferente. Estou falando no termos teóricos. Em termo teórico, a velocidade tende a se manter constante. O que muda? A amplitude, porque quanto mais raso é o local, maior a amplitude da onda. E a última qual é? E o comprimento de onda. O comprimento de onda, obviamente, não varia, é a mesma onda, né? Comprimento de onda. Não varia. Beleza? Agora, a última aqui. É 125. Uma pedra cai no ponto O da superfície contida no tanque, produzindo uma onda circular que se propaga com velocidade de 5 centímetros por segundo. O ponto O está a 20 centímetros da parede do tanque. Considere as outras paredes bem distantes de O. Represente a frente de onda após 6 segundos após a perturbação. Cara, em primeiro lugar, a onda vai se propagando assim, né? Em primeiro lugar, vamos descobrir qual a distância que essa onda vai andar. Velocidade é espaço dividido pelo tempo. Velocidade é 5. O espaço não sei. 6 segundos. 30 centímetros. Ora, se daqui para cá tem 20 centímetros e ela vai andar 30 centímetros, é como se fosse algo circular, não é verdade? É como se fosse... Pronto. Daqui para cá deu 30 centímetros. É só que isso é uma parede, né, pessoal? Então, o que acontece? Recalque, o que acontece? Essa onda bate e volta. E quando apagar, vai funcionar assim ali. Entendido? Essa onda bate e volta para cá. Então, o desenho dela, após 6 segundos, é esse daqui. Deixa eu desenhar mais bonitinho, tá? É uma trajetória circular, porque ela vai se colocando. Mas só que essa última parte aqui, ela vai voltar. Entendido? Esse é o desenho da onda. Mais fácil do que isso. Já sabe, né? Só enganar a mulher apaixonada. Ele que é fácil. Concorda, Vitória? Isso aí, Henrique. Vitória, tu não assiste BBB não, né? Henrique, assiste. Meninos, Gerciane, pode falar, querida, por favor. Na refração, o comprimento ele não vai mudar da onda, o comprimento da onda? O comprimento de onda não muda. Aliás, perdão. Observa na fórmula que eu escrevi aqui. Quando você faz... Desculpa, por favor, só um instante. Quero te mostrar a fórmula, tá bom? Nos fenômenos de refração, Gerciane, o comprimento de onda vai ficar constante. O que vai mudar são as velocidades da onda de um meio para o outro. Comprimento de onda, relação de frequência, é isso que você vai ter que calcular para cada caso, tá bom? Eu vou mandar essas anotações e do exercício também para vocês, tá bom? Não saia, eu vou desligar aqui, tá? Eu vou parar a gravação.